Olá, meus amigos, minhas amigas do programa Gotas de Amor. Estamos de volta numa nova temporada deste programa, em novos dias da semana. Que bom que você, mais uma vez, vai fazer conosco esse caminho nesta nova temporada do programa Gotas de Amor. Estamos iniciando com este programa esta nova temporada do programa. E como fazemos sempre, a minha parte, o meu dever é partilhar com você a palavra de Deus. Convido você, portanto, a beber desta fonte preciosa que é a palavra de Deus, que deve orientar sempre a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, deve iluminar a vida do mundo. Por isso, é sempre bom. Estamos nesse tempo precioso da Páscoa, estamos saboreando essa presença nova do Senhor Jesus no meio da igreja. O túmulo está vazio, nós celebramos isto há uns dias, e agora, neste tempo pascal, nós somos convidados a nos perguntar: onde está o Senhor que não está no túmulo? Onde Ele vive? Onde está o Senhor? Ao longo desse caminho pascal, vamos respondendo a esta pergunta, né? Lá naquele primeiro domingo, no domingo propriamente da Páscoa, nós respondemos: Ele está na comunidade, reunida em seu nome. E quem está fora da comunidade, como Tomé estava no primeiro momento, pode não crer. É na comunidade que Tomé, então, vai exatamente expressar e dar o seu belo testemunho de fé. Meu Senhor e meu Deus. É ali, naquela comunidade reunida em nome do Senhor, que Ele vai se manifestar e vai fazer crescer a fé de cada discípulo. Uma fé que será construída. É importante perceber isso nos textos pós-pascais. Há sempre uma dificuldade inicial, uma resistência, um medo, um espanto. É depois, com a presença nova do Senhor, com esta docilidade dos discípulos ao Senhor, presente agora de forma diferente no meio deles, é assim que eles vão construindo a sua fé pascal, a sua fé na ressurreição. Assim foi, portanto, aquele primeiro domingo, o domingo da Páscoa propriamente. No segundo domingo, lemos aquele texto bonito em que os discípulos no caminho, conversando com o Senhor, que vai aquecendo o coração deles. Esses discípulos então vão aprendendo do Senhor a ler a história, a construir a sua fé na história, até que na mesa da refeição, Jesus lhes parte o pão, lhes dá, e ali diz o texto, seus olhos se abrem e reconhecem que é o Senhor. A Eucaristia, portanto, é o lugar também onde o Senhor Jesus está. E agora, neste terceiro domingo da Páscoa, nós temos um belo texto de São Lucas que exatamente continua o texto do domingo anterior. Aqui estamos já, portanto, com os discípulos de Emaús que voltam e contam aos discípulos que ficaram em Jerusalém o que tinha acontecido a eles no meio do caminho. E segundo a narrativa de Lucas, então, no capítulo 24, a partir do verso 35, ali mesmo Jesus aparece a eles. E como ele faz em outras ocasiões, deseja a paz. E ali há, portanto, inicialmente um espanto, diz o texto de Lucas. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Então ali Jesus aparece, deseja a paz e quer agora mostrar o seu jeito novo, diferente, glorioso de estar presente no meio dos seus. Esse texto que nós lemos no capítulo 24 de São Lucas é um texto de tamanha densidade espiritual que nós vamos percebendo nas palavras que Jesus quer de fato fazê-los entender que Ele está vivo, que Ele tem um corpo glorioso, um corpo que vive, um corpo que tem propriedades novas, que não pode ser reconhecido à primeira
vista ao primeiro olhar ou a um olhar superficial, isto é, uma presença que exige para além dos olhos humanos, é também uma presença que exige os olhos da fé, que permitem com que se veja o Senhor. Então aqui nesse texto, Jesus vai carregar as palavras para fazer com que os discípulos entendam que a ressurreição não é algo que possa ser pensado como ausência de um corpo. Não. A ressurreição supõe um corpo glorioso, um corpo celeste, como lembra Paulo. Mas aí os discípulos, com as dificuldades de construir essa certeza nova acerca de Jesus, acerca do seu corpo, então Lucas aqui carrega nas palavras para nos ajudar a entender que o corpo do Senhor, o corpo ressuscitado do Senhor, tem propriedades novas que causam espanto aos discípulos, porque ali agora Jesus pode aparecer e desaparecer, entrar com as portas fechadas, mas também Jesus quer mostrar-lhes que se trata dele mesmo. Em primeiro lugar, Jesus quer exatamente fazê-los ver as suas mãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede. Isto é, a carteira de identidade de Jesus são as mãos, os pés, ou seja, os sinais da paixão. Quem está aqui com vocês agora é aquele que fora pendurado, pregado na cruz e que ressuscitou, que venceu a morte. Portanto, esses sinais da paixão serão os sinais que vão identificar o Senhor na sua existência, no seu corpo novo. De modo que se faça uma ligação sempre importante e sempre exigida entre o crucificado e o ressuscitado. Aquele que ressuscitou é exatamente e propriamente aquele que fora crucificado. O Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus quer fazê-los entender que de fato a vida nova, a vida espiritual, a vida da ressurreição supõe sim um corpo com propriedades novas, insisto, mas supõe um corpo, No céu nós não seremos uma fumacinha, uma coisa qualquer, algo qualquer, não. Haveremos de, na morte, receber um corpo novo, glorioso, que vai hospedar aquilo que é mais íntimo de nós, aquilo que é a nossa identidade pessoal, a nossa alma, também ela purificada de todo mal, de todo pecado. É isso que vai acontecer na morte. O nosso corpo do mundo fica no mundo. Ganhamos um corpo glorioso, espiritual, celeste, um corpo, porque o corpo é a condição da relação. Assim como o nosso corpo físico é o meio pelo qual nos relacionamos na terra, também o nosso corpo espiritual, que tem, digamos, consistência espiritual. Esse corpo é o meio pelo qual estaremos em relação com a comunidade do céu e com o próprio Deus. Por isso é importante que nós entendamos o texto de Lucas, porque ele quer assegurar que haverá sobre nós, portanto, na nossa morte, na nossa ressurreição, haverá um corpo novo capaz de nos colocar em relação com os irmãos e irmãs que já habitam a casa de Deus no céu e com o próprio Deus. O texto de Lucas termina com Jesus comendo peixe assado no meio dos seus e com os seus. É mais uma referência bonita à Eucaristia, o comer o peixe, não é? O peixe, a palavra peixe, inclusive, foi usada desde o princípio como uma profissão de fé. Jesus, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Cada uma dessas letrinhas, ajuntadas, as letras iniciais de cada uma dessas palavras, formaria e forma a palavra peixe no grego. Por isso, essa
essa expressão e esta imagem do peixe, que era encontrada também nas catacumbas, nas casas dos primeiros discípulos, é uma profissão de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Aí, comer aqui significa também partilhar desta fé. Jesus come com eles, para dizer que é Ele mesmo quem dá sentido à refeição. É Ele mesmo que dá sentido à fé e à vida daqueles discípulos e de toda a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, dia do Senhor, vamos celebrar na Eucaristia, na comunidade reunida, a presença do Senhor no meio de nós. O Senhor vive, Ele está no meio de nós. Nós o recebemos na Eucaristia, nós o comemos, de modo que, comendo de Jesus, do seu corpo, do seu sangue, Ele mesmo faça dentro de nós um movimento de nos identificar com Ele. Seremos semelhantes a Ele quando Ele vier. É assim que nos assegura São João. Desde já somos filhos, mas nem sequer se manifestou que seremos. Seremos semelhantes a Ele. Por isso, a vida humana, na sua experiência cotidiana de conversão, é a experiência de nos identificar pouco a pouco, sempre mais, com o Senhor Jesus, que nós comemos na Eucaristia que celebramos. Que a Eucaristia que vamos celebrar, portanto, neste final de semana, nos alimente, aumente a nossa fé, a nossa certeza na presença do Senhor. Renova em nós a certeza de que Ele está vivo, habita o céu, habita o mundo, habita a igreja, habita cada coração humano que crê nele. E vamos avançando na certeza de que o sentido da nossa vida e da nossa história, esse sentido passa por Jesus, pela sua ressurreição, pela sua vitória, pela nossa fé neste mistério. Nosso tema de hoje vai ser pensar de maneira especial como que cada um de nós, renovados pela Páscoa do Senhor Jesus, conseguimos transformar o mundo, transformar as coisas. Boa noite, nossos queridos telespectadores do nosso canal Gotas de Amor. Novamente, nessa nova temporada, entrando na sua casa com palavras de vida, de fé e de esperança. Nada melhor do que nesse dia 14 de abril, estreando o nosso Gotas de Amor com essa nova temporada, esse novo jeito de ser, esse ar novo para nos ajudar no caminho da evangelização. E nesse espírito de renovação, nada melhor do que pensarmos o nosso ser, que com a ressurreição do Senhor, que celebramos no dia 1º de abril, ressuscitar na graça como pessoas melhores. Nosso tema de hoje vai ser pensar de maneira especial como que cada um de nós, renovados pela Páscoa do Senhor Jesus, conseguimos transformar o mundo, transformar as coisas e transformar as realidades. Sabemos que Páscoa é ressurreição. Ressurreição é ressurgir. E o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, resgata a nossa condição humana, nos faz ser pessoas melhores a cada momento da nossa vida. Por isso, uma pessoa que experimenta dessa ação do ressuscitado não pode, infelizmente, permanecer e manter numa forma de estar parado, de estátua. Esta ação não cabe para um cristão que verdadeiramente experimenta a ressurreição do Senhor. Nós, como que experimentando essa ressurreição, e para nós, enquanto caminhantes deste mundo, é continuar a renascer das cinzas do pecado para sermos pessoas melhores, é conseguir transformar aquilo que está nas nossas voltas. São tantas coisas que, infelizmente, nos desmotiva, nos desanima, nos faz repensar realmente o caminho que estamos seguindo. Será que Jesus continua caminhando comigo? Será que Deus ainda me ama? Será que eu posso ser uma pessoa melhor a cada momento? E assim nos esmorecer. Mas a Páscoa é para lembrarmos que o Senhor Jesus sofreu.
O Senhor Jesus morreu. Por isso a quaresma, desculpe falar Páscoa, mas é esse período de quaresma com a Semana Santa. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele renasce. E assim, Ele resgata toda a nossa condição humana para sermos pessoas melhores. Um cristão que experimenta esse amor, e aqui é um amor supremo, um amor que é levado até o fim, não pode ficar parado. Ele não pode simplesmente deixar que seja mais uma data, mais uma vez que a igreja celebra esta ocasião. Pensarmos no contexto de Antigo Testamento, aqui um pouquinho de catequese que é necessário. O Antigo Testamento sempre vai nos lembrar sobre a lei e a aliança. E Jesus é aquele que plenifica a aliança, ou seja, leva a lei ao máximo, leva a aliança ao máximo e resgata a nossa condição de viventes. Nós, enquanto cristãos, não podemos parar e deixar que as coisas fiquem simplesmente do mesmo jeito. Temos que voltar para o nosso interior, resgatar a nossa condição também com Cristo e transformar. Santa Teresa de Calcutá, ela tem uma frase belíssima que ensina assim: eu pensava que a oração transformava as coisas, mas eu estava errada. A oração transforma a gente, transforma nós, e nós conseguimos transformar as coisas. São tantas coisas boas que a oração pode fazer em nossa vida, e aqui, de maneira essencial e principal, ela vai transformar o nosso coração, vai fazer com que ele se torne um coração melhor, um coração realmente devoto, voltado a Cristo. Não Cristo que está morto, não Cristo que está dentro do sepulcro, mas um Cristo que ressuscitou. Por isso que a gente deve, a cada momento, levar a alegria. A alegria do cristão tem que ser essencial a cada momento. A cada Páscoa que celebramos, temos que renascer, resgatar, renovar o nosso canal, o nosso programa Gotas de Amor, está aí renovando nessa nova temporada que se inicia, e isso é essencial. Não podemos ficar parados do mesmo jeito, achar que algo no passado que deu certo vai continuar dando certo no futuro. Temos que sempre ressignificar, temos que sempre transformar. E nós conseguimos transformar quando estamos com Cristo Jesus. E estar com Cristo é estar na oração. A Semana Santa que eu passei lá na comunidade chamada Valão, perto da cidade de Teoflotone, um povo muito simples, muito humilde, uma condição de realidade muito diferente da nossa aqui, da região de Pará de Minas. Mas um povo que buscou, nesta Páscoa, transformar a sua vida. Foram cada experiências, cada visitas que realmente resgata o nosso desejo e espírito missionário, de que também é na oração querer transformar. Pensar em Papa Francisco é uma igreja que abre as suas portas, é uma igreja que busca a luz, a claridade, e que não fica presa dentro de si mesma, mas que se abre para o irmão que sofre. Por isso que neste dia, nesta noite de sábado, possamos a cada momento, nós, renovados com a Páscoa do Senhor, conseguir transformar as nossas realidades. Que as nossas famílias sejam lugar de transformação no amor, que os nossos trabalhos sejam lugar de amor, que as nossas dificuldades sejam aprendizagem para continuar a cada momento essa força de vontade de, com o Espírito renovado em Cristo, sermos pessoas melhores. Que o Senhor Jesus, ressuscitado, nos abençoe a cada momento, nos dando paz, saúde, alegria e, sobretudo, amor e força na caminhada para superarmos as dificuldades e transformá-las, as dores, em alegrias. Que o Senhor Jesus cuide de nós sempre. Com a sua ressurreição, podemos levar a todos o bom perfume que é estar
ressuscitado em Cristo. Uma boa noite e até sábado que vem. Quando Jesus apareceu, eles pensaram que fosse um fantasma. Aí Jesus mostra que o corpo dele não era o corpo de um fantasma, né? Mostra as feridas nas mãos, ou seja, o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Muito bem, meus amigos, vamos agora refletir sobre o Evangelho deste terceiro domingo do tempo da Páscoa. O Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 24, 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste Evangelho nós vemos Jesus que aparece para os discípulos depois da sua ressurreição, e os discípulos ainda não tinham compreendido exatamente tudo que Jesus tinha ensinado, né? Tanto que quando Jesus apareceu, eles pensaram que fosse um fantasma. Aí Jesus mostra que o corpo dele não era o corpo de um fantasma, né? Mostra as feridas nas mãos, ou seja, o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. E para mostrar que ele era uma pessoa viva, um ser humano vivo, ressuscitado, ele até comeu um pedaço de peixe. Isso é uma demonstração para nós que a ressurreição de Jesus não é somente o Espírito de Jesus que viveu, o corpo foi glorificado. É a transformação espiritual que todos nós vamos experimentar se caminharmos para a salvação. Agora, o que nós precisamos conservar de maneira profunda sobre esse Evangelho é que os discípulos não tinham compreendido, eles só conseguiram compreender quando Jesus concedeu a eles, e isso aconteceu através da força do Espírito Santo, que é o que iluminou para que eles tivessem condições de entender o que Jesus havia ensinado. Nós hoje só vamos conseguir sentir a presença de Deus na nossa vida, só vamos conseguir contemplar Jesus ressuscitado na nossa espiritualidade se tivermos nosso coração aberto para a força do Espírito Santo, para ter certeza que a nossa vida também não acaba com a morte. A nossa vida é transformada pela nossa fé. Temos a esperança que quando terminarmos a nossa caminhada nesta vida, seremos também ressuscitados. A ressurreição de Jesus abriu o caminho para nós, para que todos nós também pudéssemos alcançar a salvação e irmos para a glória de Deus. Então, enquanto estamos nesta vida, vamos abrindo o nosso coração e deixando que o Espírito Santo venha nos iluminar. Amém. Assim seja. E eu convido a todos agora que possamos rezar juntos a oração na intenção da beatificação e canonização do nosso querido Padre Libério. Oração pela beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Libério Rodrigues Moreira. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos e bendizemos por todas as vossas maravilhas e vos louvamos especialmente pelas virtudes cristãs e sacerdotais com que ornastes vosso servo, Padre Libério. Como fiel discípulo de Cristo,
mas sobretudo como sacerdote, profeta e pastor, ele se fez imagem viva do Salvador, espalhando bênçãos e graças no meio do vosso povo. Concedei-nos o dom de imitá-lo em suas virtudes e no amor que tinha ao coração de Jesus, à Virgem Maria e em sua terna devoção ao glorioso São José, pai adotivo do vosso Filho Jesus e esposo santo da Virgem Mãe. E se for vossa santa vontade, dai que Padre Libério alcance a honra dos altares, para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Envie através do WhatsApp ou por mensagem de texto seus pedidos e agradecimentos à Alma Santa de Padre Libério para serem apresentados no programa Gotas de Amor. Anote o número 37 99771 2120. Envie seus pedidos agora ou a qualquer hora do dia ou da noite e eles serão anunciados no próximo programa. Gotas de Amor, todo sábado e domingo, 6 da tarde. E vamos à benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.